Bem, hoje a gente vai estudar um pouquinho desse livro Boa Nova, né, que nós estamos na sequência de capítulos, que foi psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro gostoso, capítulos pequenos. Aconselharia se vocês, né, tivessem para acompanhar em casa, né? Assim a gente estuda junto e vocês podem trazer também suas dúvidas, né? Durante a nossa explanação, a gente tenta esclarecer o que a gente souber, né? Ou vocês também já trazem, né, as orientações prontas para a gente, porque aqui tem muitas pessoas bem competentes para trabalhar na casa e fazer evangelho, viu? Falta só participar dos cursos. Nós temos vários cursos na casa, né? E seria um prazer, né, vocês fazerem parte do nosso grupo. Então, é o capítulo 4, que fala sobre a família do Zebedeu. Quase a gente não ouve falar esse nome, né, dos evangelhos. Então, eles tiveram uma passagem, a família, bem discreta, mas de muita união com Cristo. Então, o capítulo começa assim. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra, defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente. Da aventura de sua união perene, no futuro das esperanças, com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os 2 rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. João tomou das mãos do Senhor e o beijou afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se dos Messias e lhes colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Os 2 novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, em regressando à casa com o espírito arrebatado, por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré com suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma: não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? O Cristo deveria ser intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova função? Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais discretos anteviam a queda do próximo dos Antipas. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos senhores maternais, Salomé procurou o Messias nos círculos de seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino,
Eu desejaria que os meus filhos se sentassem à sua direita e o outro à sua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade, reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações. Retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. O capítulo é um pouquinho mais longo, se vocês forem ler, tá? Mas eu paro por aqui para a gente começar a entender um pouquinho, né? Dessa família que a gente nota pelo Evangelho que eles eram uma família de posses, né? E já acompanhavam Jesus à distância. Salomé já seguia entre as mulheres, ela já seguia Jesus, né? Zebedeu. Quem era Zebedeu? Zebedeu era um pescador da Galileia, provavelmente com um negócio de pesca razoavelmente próspero, pois o mencionado que ele tinha empregados. Isso sugere que não era um pescador pobre e isolado, mas alguém com certa estrutura e recursos. Então a gente nota que eles eram realmente de uma família, né, de posses. Ele operava com seus filhos no Mar da Galileia. A sua presença é breve nos evangelhos, mas crucial, pois é ele quem, com Tiago e João, quando Jesus os chamava para segui-lo. A Bíblia narra que quando Jesus chamou Tiago e João, eles deixaram o barco e o seu pai Zebedeu com os empregados e seguiram Jesus. A maneira como Jesus os chama e eles imediatamente deixam tudo demonstra a força do chamado de Jesus e a prontidão da resposta. Demonstra a fé dos dois, a confiança dos dois, né? Uma pessoa estranha, hoje chamando a gente para acompanhar, né? A gente jamais vai. E eles não pensaram duas vezes, né? Jovens, com posses, mas largaram tudo para acompanhar Jesus. Tamanha a fé, né, dos dois. Tiago, um dos 12 apóstolos, irmão de João, é chamado de maior para distingui-lo de Tiago, filho de Alfeu, Tiago o maior. Então Jesus que apelidou ele para distinguir do outro Tiago. Apelido. Jesus os apelidou a ele e a João de Boanerges, que significa filhos do trovão. Este apelido provavelmente reflete um temperamento impulsivo e zeloso, por vezes tempestuosos, como visto em alguns episódios. Quando propuseram chamar fogo do céu para destruir uma aldeia samaritana, não quis receber Jesus. Então, nessa passagem está em Lucas, né? Lucas fala, né, da atitude que eles tiveram, por isso que de intempestuosos, né? E por isso que Jesus colocou o apelido dele de Trovão, por causa dos ímpetos que ele tinha. Quando sua mãe, por meio deles, pediu lugares de honra ao rei, foi Mateus que destaca no seu evangelho, no capítulo 20. Ela, como uma mãe zelosa, ela quis o melhor para os filhos, né? Talvez na ingenuidade dela, né? Ou por a arrogância, não diria, porque no Evangelho fala que ela já era seguidora de Jesus. Então a gente analisa que ela queria o melhor para os filhos, né? Um posto para cuidado, porque ela sabia que o filho ia caminhar, né? com Jesus. E talvez por intuição do que fosse acontecer no futuro com um dos seus filhos.
Tiago, juntamente com Pedro e João, fazia parte do círculo mais próximo de Jesus. Eles foram testemunhas dos momentos cruciais. Contam os evangelhos que Jesus era muito amoroso com todos, mas especialmente ele tinha uma preferência por João, que depois a gente vai ver, né, lá na frente, e João, chamado de João o Evangelista, porque ele passou a pregar o Evangelho, Jesus entregou na cruz, ele entregou sua mãe para que João cuidasse dela. E ele tinha uma casinha num lugar que não tinha muitas pessoas, era uma casinha simples. Ele levou Maria, deixou Maria ali, né? E saiu pregar o Evangelho. E Maria teve seus últimos dias nessa casinha. E para compensar, né, a solidão dela, ela passou a atender pessoas, né? E ficavam filas e filas de pessoas ali para ela cuidar de feridas, né? Cuidar com ensinamentos espirituais, né? Com palavras do Cristo. Então ela passava praticamente o dia dela ali atendendo as pessoas. Mas Jesus entregou, né, Maria para João, o amor que ele tinha, a confiança que ele tinha em João. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, né, diferente de João. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes, por volta do ano 444 depois de Cristo. Seu martírio cumpriu uma profecia de Jesus sobre o cálice que ele e João beberiam, né? Que a gente viu lá no texto, que quando a mãe de Salomé pediu o lugar de destaque para os filhos, né? Que Jesus falou se eles acompanhariam e beberiam do mesmo cálice, né? E, as situações de perseguição que havia na época, né? Os castigos, né? O outro filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também um dos 12 apóstolos, ele é frequentemente identificado como discípulo a quem Jesus amava. Então aqui Jesus demonstra, né, fala nesse capítulo do Evangelho, em João 13, versículos 23, Jesus conta ali, né, o amor que ele tinha por esses dois irmãos e principalmente por João. Assim como Tiago e Pedro, João estava entre os discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando os mesmos eventos cruciais. Na crucificação de Jesus, João é o único apóstolo que os evangelhos registram presente aos pés da cruz de Jesus. Jesus da cruz confiou-lhe o cuidado com sua mãe, Maria, um gesto de profunda confiança e amor. Esse está no Evangelho de João também, no capítulo 10. Diferente de Tiago, João foi o único dos apóstolos que não sofreu martírio. Embora tenha enfrentado perseguições e exílio na ilha da Patmos, ele é tradicionalmente considerado o autor dos 5 livros do Novo Testamento, né? Então, João tinha também uma maneira especial de escrever, né? Ele tinha uma maneira carinhosa de colocar os evangelhos. Os evangelhos de João são evangelhos mais tranquilos, mais calmos, né? Era um jeito poético até dele escrever, falar sobre Jesus. Tanto o amor dele, né? Tanto que ele sentia, respeitava e aprendeu com Jesus. O livro do Apocalipse, seu evangelho é distintivo por sua profundidade teológica, foco no amor de Deus e na identidade divina de Jesus. Ele viveu até a idade avançada e é uma figura central do cristianismo primitivo. Salomé, a mãe,
esposa de Zebedeu e mãe de Tiago e João. Ela é mencionada em alguns dos evangelhos como uma das mulheres que seguiam Jesus e o serviam com seus bens. Além dela acompanhar Jesus, ela era uma daquelas mulheres que na época, né, junto com Maria Madalena, elas ajudavam financeiramente Jesus, né? Tanto é que quando Jesus foi crucificado, os soldados, eles brigaram pelas roupas de Jesus. A túnica de Jesus era feita oh meu Deus, como que chama? Ai, sumiu o nome do tecido. Linho. Era um linho puríssimo, né? Por isso que eles brigaram pela túnica, pela capa de Jesus. Não porque eles queriam ficar com a capa por amor a Jesus, mas o intuito deles era vender e ganhar dinheiros, né, com a roupa de Jesus. Então, a gente nota que Jesus, na época, ele não era um andarilho. Prova é que que o pai dele, José, tinha uma profissão boa, eles tinham um nível de vida bom, né? Só que Jesus, para ele pregar, ele teve que deixar tudo, então ele precisava de colaboração. E tinham essas mulheres, né, amorosas, de posse, que elas mantinham tanto roupa como alimentação de Jesus, né? E Salomé era uma delas, que ficava junto com Maria, com Maria e Maria Madalena. Salomé estava entre as mulheres que testemunharam a crucificação de Jesus de longe. Ela não ficou perto, ela ficou afastada, observando, né? Na ressurreição, também estava entre as mulheres que foram ao sepulcro no domingo de manhã para ungir o corpo de Jesus e foram as primeiras a descobrir o túmulo vazio e a receber a notícia da ressurreição. A importância da família Zebedeu. A família Zebedeu é um exemplo notável de dedicação a Jesus, embora os filhos do trovão mostrassem um temperamento forte e até uma certa ambição inicial. Eles foram transformados pelo convívio com Jesus e se tornaram pilares fundamentais da igreja primitiva. A paixão e o zelo que caracterizavam inicialmente manifestados em explosões de temperamento foram canalizados para um serviço fervoroso. Então eles foram transformados, né, para poder acompanhar, para poder ajudar Jesus, né? Eles sofreram, na verdade, eles começaram com ambição e depois eles se transformaram e passaram a agir com amor, seguindo Jesus, se colocando, deixando tudo para seguir Jesus, né? A história de Tiago e João é um testamento poderoso da capacidade de Jesus de transformar caráteres e moldar seus discípulos para o seu propósito, de pescadores a pescadores de homens, de filhos do trovão ao mensageiro do amor e da verdade. A gente tem que tomar, por exemplo, né, essa situação desses dois irmãos, que na verdade começaram de uma maneira para seguir Jesus, e houve uma transformação muito grande no coração deles. Não que eles fossem contra Jesus, fossem totalmente materialistas, não, eles já tinham uma certa queda, né, para acompanhar Jesus, para seguir Jesus. Eles já tinham dentro deles uma luz, né, que através dos ensinamentos se transformaram e se colocaram à disposição de Jesus. Será que nós hoje faríamos o mesmo? Será que a gente está pronto para essa transformação, né? Será que nós estamos prontos para deixar tudo e seguir Jesus? Então, na simplicidade dessa família, né, na curta passagem do Evangelho dessa família, a gente toma uma lição muito grande, né? De desprendimento, de força, de coragem, né? Hoje, se você for num lugar, será que a gente bate no peito e diz claramente a nossa religião?
Ou ainda a gente esconde? Não é verdade? É a mesma coisa que na época, se bem que na época era bem mais severo, né? As perseguições eram mais severas, né? A luta pelo materialismo, a inveja, o poder era bem maior do que o que é hoje. Mas será que ainda hoje a gente não esconde Jesus? Né? Se pedir para a gente pregar num lugar público, será que a gente vai? Então a gente tem que refletir o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Para viver em paz, para viver na luz, para caminhar. Né? Jesus é o caminho, Jesus é o nosso médico, né? É o nosso guia. Mas nós precisamos ainda nos preparar muito mais para isso. Nós precisamos ainda abrir mais os nossos corações e principalmente as nossas mentes, né? Deixar de cobiçar a casa do vizinho, deixar de cobiçar a família do vizinho e se voltar para dentro da nossa família. O que nós estamos fazendo para ter união, ter paz na nossa família? Né? O que nós estamos fazendo de caridade? Nós aqui, hoje, podemos dizer que estamos um passinho mais à frente de outros irmãos, né? Porque nós estamos aqui tentando estudar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, né? Um pouquinho do amor familiar, um pouquinho de renúncia, um pouquinho de entrega. Então, nós já estamos um pouquinho melhor, mas ainda não podemos dizer que somos 100% perfeitos. Temos muito o que caminhar. E nesse evangelho que fala tão pouco dessa família, né, a gente vê o apoio do pai e da mãe, que deram aos 2 filhos, a alegria do pai, quando Jesus escolheu, né, Tiago e João. A mãe já foi um pouco mais cuidadosa, ela que se preocupou com o status dos filhos, mas depois ela se transformou, ela mudou, né? Mas no início ela se preocupou com o estado, né, do lugar que os filhos iam ocupar, né? Será que a gente não faz isso hoje também com os nossos filhos, né? Se a gente quer um lugar de destaque, a gente quer o melhor, claro, para o filho, sempre a gente quer o melhor. Mas não um lugar de soberba, não um lugar de arrogância, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em orientar os filhos, orientar o nosso próximo, né? Eu falo que eu admiro muito, eu tive a felicidade de ter 2 filhas que nunca me deram trabalho, nunca perdi uma noite de sono por causa delas. Sempre estudaram, sempre muito estudiosas, todas as 2 formadas, né? Formaram 2 famílias maravilhosas, são tementes a Jesus, cada uma no seu caminho religioso, mas levam a religião para dentro de casa, educam os meus netos, né? Com os princípios de Jesus, de Maria, e sem também, né, perder noite de sono, preocupada eu falo as crianças, mas meu neto tem 24 anos, a menina tem 20 e o caçulinha vai fazer 14, que está maior do que eu. E esse caçula fala desde pequenininho que quando ele crescer, ele vai cuidar de mim. Antes ele ia ser médico, agora já não vai ser mais, então ele vai ser advogado, mas mesmo assim ele vai cuidar da avó dele, a avó é dele. Então, e tem ciúmes, viu? Então, a gente se baseia nisso, né? Nesse evangelho simples, nesse evangelho que a princípio a gente olha e fala, nossa, mas não tem nada, né? Tem sim, tem um profundo ensinamento de amor, de renúncia, de cada um, né, se doar, cada um dar o que é melhor de si, né? Tiago foi infeliz porque foi perseguido e foi decapitado, mas João não, João teve a felicidade, né, de
receber Maria, cuidar de Maria, né? Mesmo que fosse à distância, mas ele cuidou de Maria até os seus últimos dias. E sempre divulgando o Evangelho, né? Então, a gente tem que parar e pensar um pouco, analisar e levar para a nossa família, né? A mesma coisa José. Se você for buscar nos evangelhos, pouco se fala de José, né? José é pai de Jesus, só, né? Só não. Que grande honra para um homem, né? Ser pai de um ser tão iluminado como ele foi, aceitar servir a Deus como ele aceitou, né? Então a gente fala assim, olha, tem evangelhos longos que tem tantas passagens, mas depende de quem escreveu o evangelho, né? Então é por isso que a gente vê que João tem uma forma carinhosa, poética de escrever, totalmente diferente de outros evangelistas, né? Então era isso que tinha para estar colocando, uma leitura assim curta, simples, né? Mas com uma grande riqueza de tocar em nossos corações, né? De a gente levar para casa hoje essa palavrinha, essa palavra desse evangelho e refletir e distribuir dentro de casa, né? Distribuir para os nossos próximos. Então vamos agora fechando os olhos. Vamos respirando, soltando o ar lentamente, colocando para fora todas as nossas dúvidas, as nossas tristezas. Vamos inspirando novamente, enchendo os nossos pulmões, segurando um pouquinho o ar e soltando agora com muita força, bem rápido. Solta para fora, solta a tristeza, solta dúvidas, solta desilusões, solta todas as enfermidades que o perturbam neste momento, material e espiritualmente. Agora em nossa tela mental, vamos imaginando Jesus entrando pela porta da frente. Aquele olhar terno, amoroso, e ele vem acompanhado dos seus anjos, se colocando à nossa frente neste momento. Vamos pegando na mão desse irmão com um amor profundo, com uma gratidão profunda. Vamos pedindo a ele tudo o que necessitamos, pedindo também entendimento para respostas às nossas preces, pedindo a ele aceitação da nossa situação presente, mas prometendo mudar, prometendo abrir nossos corações e caminhar na luz, deixando para trás todas as perturbações, vícios, manias. Vamos nos aprontando para sermos como um dos apóstolos, cúmplices amorosos desse Mestre, e nos colocando à disposição de trabalho para divulgar o Evangelho nessa pátria terrena, a dobrar os nossos joelhos e pedir por aqueles irmãos que se encontram em guerra, por aquelas crianças com fome, suplicando um prato de comida. Vamos pedindo aos governantes desses países que olhem com amor esses irmãos, que mudem seus pensamentos de vitória da guerra
Que a vitória seja o amor de Jesus. Que a vitória desses irmãos, eles entendam que é a felicidade e que eles trabalhem por esses irmãozinhos. Que com bombas eles querem destruir tudo pelo poder, pelo materialismo. Vamos sempre lembrar desses irmãos e pedir a eles a misericórdia divina. Mestre, queremos também pedir por todos os trabalhadores desta casa, por todas as equipes espirituais e por cada um de nós que estamos aqui neste momento. Com gratidão em nossos corações, vamos repetir a prece que Jesus nos ensinou, oferecendo essa prece para esses irmãozinhos em guerra, para os soldados, para as crianças, para os pais que estão perdendo seus filhos, para as crianças que estão perdendo seus pais. Que todos sejam, neste momento, agraciados com uma luz muito forte, tocando os seus corações, para que a paciência e a fé cresça dentro deles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Agora nós vamos passar para os passes. Quem trouxe água, lembre de levar a garrafinha embora, viu? Que às vezes vocês esquecem aí. E quem não trouxe água, na próxima semana traga água para fluidificar. É um remédio muito importante.